Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, Yo? Tudo bem, e você, Lu, como é que tá? Oi, gente. Tudo certinho. A Yo saiu de novo do posto médico. Não podia perder a piada, a gente fez a piada um pouco antes aqui. Hoje a Yo tá de médica, a Yo vai tirar todas as suas dúvidas do amor, né? Pergunte para ela e ela vai tirar desse dilema. Ai, ai. Pois é, né, gente? Chegamos aqui na semana do Dia dos Namorados, né? Cara, você sabe que, assim, né? O ano passado a gente falou sobre os problemas do que a gente atendia, né? E foi muito engraçado também que aí eu fiz uma questão, fiz diferente, né? Já que a gente falou de algoritmo da última vez, eu falei assim, nossa, e a IA, né? Porque tem até coisas, tem até casos, né? De pessoas que namoram e a IA. Mas aí, né, claro, nossa, foi péssima a minha risada, né? A gente não sabe o que está passando com a pessoa, né? Nesse momento. Mas é verdade, existe mesmo, né, gente? Pessoal Existe que casos realmente da olha IA, pra IA e fala: Nossa, é isso que eu quero pro resto da minha vida. não, pois é, acho que foi, não sei se foi no Japão. Nossa, é que perdeu, me veio, passou assim e nas redes sociais, foi no Instagram que eu vi, tem uma que casou com a IA. Ai, muito louco, né, essas coisas. Mas enfim. E eu aproveitei, mas assim, gente, o duro é que não foi muito diferente do que a gente costuma, né, vivenciar, né? Eu acho que assim, né, dentro dos meus quilômetros rodados, do que a gente atende, dos problemas de amor, assim, não é muito diferente, né? E assim, é difícil não ser atravessado por esse assunto, porque existe um movimento, né, de toda a sociedade para comprar presente, né, e cada um é atravessado de uma forma. Quem está num bom relacionamento, quem está num mau relacionamento, quem está sozinho. Então, a gente resolveu trazer esses temas, né? Acredito até que seja um pouco repetitivo dentro do que a gente falou ano passado, mas como é um assunto que sempre aparece por aqui, a gente continuou, né, Iô? É sobre isso. Apesar de que, sinceramente, repetitivo eu acho que não é, não. É mesmo. Porque Ah, essa. sendo muito diferente. Assim, claro que o. Gente, vamos lá. As questões amorosas, elas são um problema desde a antiguidade, né? E não mudou tanta coisa assim. Essa, essas pequenas coisas, né, das relações amorosas, elas não vão mudando ao longo do tempo. Então, eu acho até legal a gente sempre, né, a cada ano a gente vai falando e é o mesmo tema, mas tem sempre uma pegada diferente, né, uma coisinha diferente. Eu acho isso interessante, porque a gente não é mais as mesmas, né? Então, o jeito de falar não é mais o mesmo, os temas vão se modificando ao longo do tempo. É interessante perceber isso também. Vou mandar até um coração para você. Você está muito amorosa. Obrigada. Você sabe que, gente, até se você me permitir, né? Eu estava conversando esses dias com a Iô, já faz algumas semanas, né? Que eu estava procurando material, né? É uma parte das obras completas do Jung, que ele parece o Jung sociólogo, né? Ele fala, né, sobre o que acontece na sociedade, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o que um relacionamento muitas vezes parece, né? Se não teve a Terceira Guerra Mundial, né, que tem um relacionamento, aqui já rolou a vigésima primeira, né? Porque também faz 10 anos, assim, da gente, uns dois por ano, a média aí, né, que acontece quando nunca no relacionamento já não teve uma guerra, né? E aí foi muito engraçado que um dos capítulos eu mostrei para Paiô de coisas que a gente já ouviu falar, mas não o capítulo inteiro, né? E a gente ficou conversando sobre isso, né? E tem uma frase muito bonita, né, do Jung. E aí eu não vou ler, eu vou ler, é um pouco comprido assim, né, gente? Vai ficar 5 minutos aqui, com licença. Mas eu acho que partindo disso, né, sobre do ponto de vista da nossa alma, da psique, né, de quanto o amor nos atravessa, eu achei muito bonito, né? Então, só para acompanhar, porque você falou muito bonito, eu aqui.
Então, o Jung ele fala assim: o amor tem mais do que um ponto em comum com a convicção religiosa. Exige uma aceitação incondicional e uma entrega total. Assim como o fiel que se entrega todo a seu Deus, participa da manifestação da graça divina. Também o amor só se revela seus mais altos segredos e maravilhas àquele que é capaz da entrega total e de fidelidade ao sentimento. Pelo fato disso ser muito difícil, poucos mortais podem orgulhar-se de tê-lo conseguido. Mas por ser o amor devotado e fiel e mais belo, nunca se deveria procurar o que pode torná-lo fácil. Alguém que se prova e recua diante da dificuldade do amor é péssimo cavaleiro de sua amada. O amor é como um Deus. Ambos só se revelam aos seus mais bravos cavaleiros, né? E aí, depois, né, no final, ele conta, né, toda essa história, só para não prolongar, ele fala assim, né, que por essa dificuldade que o amor nos traz, né, ele fala que às vezes tem um preço muito alto para se pagar pelo amor, né, e que nunca a gente deveria se envergonhar, né, de pagar o preço pelo amor, né? E assim, gente, relacionamento, principalmente amoroso, né? É assim, dentro da minha experiência, né? E das coisas também, do que a gente atende, do que a gente percebe, com quem a gente convive, mesmo na terapia, né? É muito engraçado. A dor de amor é uma dor fodida, né? Se tem uma, você pode brigar com a sua mãe, claro que é horrível, com seus pais, com a sua família, mas quando é briga com o lindo, com a linda, é uma coisa assim que a pessoa às vezes perde até a linha de raciocínio, né? E aí, diante dos conflitos e dos inúmeros das inúmeras problemáticas que tem um relacionamento, né? Eu acho que assim, continuar se entregando, né? É sempre um desafio, né? Eu colocaria, né? Tem um conto que uma vez eu vi numa aula, achei muito interessante, né? Esses contos orientais aí, né? Que fala, né? Que tinha um homem que ele escalou as montanhas, ele foi atrás atrás de um mestre, né? Então ele escala montanhas, ele vai atrás, ele, né, passa pela floresta, né? E ele fala que, eu não consigo amar minha esposa, né? Porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque não sei o quê, né? E aí o mestre fala, faz isso, faz aquilo. Então, assim, gente, imagina, ele volta à floresta, passa os rochedos, desce a montanha, sobe a montanha. E nisso ele vai várias vezes, algo nesse sentido, né? E aí ele fala pro mestre, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, não consigo. E ele fala assim, amor, né, não é um desejo, não é só um sentimento. Amor, muitas vezes, né, se não a maioria das vezes, é também uma decisão, né? E de tudo isso que acarreta quando você embarca num relacionamento, né? E hoje a gente vive numa era, né, como dizia o Bauman, né, o grande filósofo, a gente vive numa modernidade líquida, né? Assim, serve, não serve, vai que não é. E assim, eu começaria falando e o quanto essa coisa líquida, plástica, né? Recicla e vai. Mas assim, muitas vezes o que as pessoas não percebem é que o que está sendo testado dentro de um relacionamento e dessa questão de entrega está muito relacionado também à expectativa do que a pessoa tem dentro de um relacionamento, né? Porque quando começa a cair as máscaras, a pessoa vai se mostrar, né? Eu não diria nem cair as máscaras que vai ter um lado horrível, mas são outros aspectos que a pessoa tem, né? E aí como que você se relaciona com eles? Né? O que que você acha? Sim, tem uma. Primeiro, essa frase, esse parágrafo, né? Esse textinho do Jung, eu acho ele lindíssimo, maravilhoso. Só queria deixar isso pontuado aqui. É muito bonito. E você não me mandou ele, viu? Tô esperando ainda. Também. O... Vou olhar depois de novo, acho que não. Mas, eu tava até vendo uma coisa esses dias no Instagram, né? Esses videozinhos assim de Instagram. O quanto que teve um período, acho que ainda tá tendo até, né?
de psicólogos, terapeutas falando no Instagram o quanto é importante o autocuidado. Só que nessa onda de autocuidado, geralmente com pessoas que não fazem terapia, né? Só vêm ali e falam: nossa, realmente é importante o autocuidado. É importante eu respeitar os meus limites, eu não aceitar qualquer coisa. E isso é importante, gente. Claro que isso é importante, né? Não só em relações amorosas, mas em relações de modo geral. É importante você saber o que você quer, o que você não quer, né? Quais são os seus limites, o que dá certo aguentar, o que não dá. Mas quando a relação começa a ficar um pouquinho mais profunda, né? Igual você falou, quando caem as máscaras, né? O tempo vai passando e a pessoa começa a se mostrar não a pessoa idealizada, mas a pessoa real, com suas dificuldades, problemas e modos de ser. Muita gente acha que, ah, não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu queria, tchau, e só fica pulando, né, de relação em relação, sem nunca se aprofundar realmente em nenhuma, exatamente por não entender que, claro que tem limites, tem valores que são inegociáveis, né? Tem aquele ponto ali que não, peraí, isso daqui não tem jeito. Mas a pessoa nunca vai ser perfeita, né? Nunca vai ter uma relação que seja completamente perfeita, porque a perfeição ela enquadra alguém que só existe na nossa cabeça, né? Alguém que vai atender todas as expectativas que a gente tem ou teve sobre o que é uma pessoa ideal. E, gente, isso não existe, né? Você continuar com a pessoa, isso é importante para você ver se realmente a relação tem futuro ou não, se vai dar certo ou não. Não é nas primeiras quebras de encantamento já, né? Tchau. E aí entra bem essa coisa do Bauman, né? De como as relações e tudo hoje em dia acabou ficando líquido. Entra uma relação, sai uma relação, como se isso não tivesse nenhuma importância real, né? Como se não todo aquele sentimento que foi falado, postado na rede social, né? Na verdade, não era nada. É muito, não sei, um pouco decepcionante até perceber, né? Não sei como é que é isso pra você, Lu, mas é muito engraçado ver isso hoje em dia, né? O quanto isso vai se repetindo. É que eu, você é o Cavaleiro do Apocalipse, né? Essa decepção, eu tenho algumas ressalvas, assim. Claro, a gente não é passar pano, né? Aliás, né? Acho que hoje a gente está gravando aqui, né? A gente tá gravando no final de maio, gente, é verdade, não tem problema, vamos ser sincera aqui, né? Aquela coisa. E recentemente saiu uma reportagem, né, principalmente, né, de a violência contra as mulheres, do feminicídio, de um relacionamento de um cara que tinha 10 anos, né, tava casado, tava 3 meses separado, ele jogou a mulher do penhasco, né? É uma coisa, Uhum. não é jogar, passar pano para certas coisas, né? Mas muitas das decepções que a gente tem quando a gente vai conhecendo a pessoa, é muito mais uma decepção da expectativa, né? Daquilo que tinha, da visão que você achava que a pessoa, e assim, é você que achou, de uma certa forma, né? Igual que eu falo assim, o autoconhecimento ele é importante, né? Mas o que decepciona muitas vezes, né? E ainda existe, né? Eu lembro muito assim, isso já faz uns 15 anos atrás, quando saiu aqueles 50 tons de cinza, né? Daquele filme, né? O quanto a mulher ainda carrega aquela ilusão, aquela projeção que você vai mudar um homem. Não, comigo é diferente, né? E muito disso você acaba criando uma realidade que na realidade não é sua, não é a realidade real, né? É a realidade dentro daquilo do mundo daquilo que você espera que o mundo seja, e o mundo muitas vezes é outra coisa, né? Como muitas realidades na vida, eu falei, e aí, o que que você faz com isso? Né? Tanto que, assim, relacionamentos longos e duradouros mesmo, né? Acho que uma das grandes reclamações aqui, trazendo, né, do que eu peguei aqui, a gente tô com a colinha, né, só para me esquecer aqui das principais dores aqui, dos dilemas,
né? É aquela assim, ah, mas a pessoa mudou, ela não é isso, né? Para além, então, do que a gente estava falando, nossa, ela não é nada disso que eu esperava, não era. Mas depois de muito tempo, eu falei, nossa, 20, 30 anos de casamento, gente, todo mundo muda, né? Todo mundo muda ao longo do tempo, né? Quantos mitos e contos de fadas que a gente escuta como sabedoria e autoconhecimento, né, que você vai adquirindo, mas assim, realmente não é suficiente, porque a dinâmica muda, se as pessoas mudam, a dinâmica muda, e aí você vai estar disponível, aí de novo, igual o que falou, essa convicção religiosa de se entregar, né, se a gente pensar numa religião, né, institucionalizada, né? Você passa por um problema, você passa por alguma coisa e você espera um sinal, né? Então, sempre funcionou assim. Você ia lá, pedia para um Deus, você ia lá, falava com, né, com seu parceiro, com sua parceira. Sempre funcionou assim, de repente não funciona mais. Quem é essa pessoa, né? O quanto você está disponível, né, e disposto a conhecer esse outro Sim. lado, né? Mas vai muito mais de novo, de uma decisão e de uma disponibilidade interna do que o contrário. O, eu tava vendo. Tem que sair um pouco do Instagram. Tô percebendo aqui agora que minhas referências estão sendo Instagram. Mas alguma coisa no sentido dessa fala que você teve mesmo. Uma relação longa, conforme. Porque a partir do momento que a gente vai envelhecendo, cada fase da nossa vida, a gente está precisando de uma coisa diferente, né? A gente espera da outra pessoa uma coisa diferente. Então, não tem como você achar que uma relação que começou ali com 30 anos de idade, ela vai estar do mesmo jeito e na mesma dinâmica quando ela tiver com 60, né? Porque as fases de vida são completamente diferentes. E a gente muda. Cada mudança que acontece, cada transformação que a gente passa, e isso é inerente à própria vida, né? A gente sempre está passando por mudanças e transformações e jeitos novos de ser. Eles vão pedir, e a gente vai querer, que o nosso parceiro, a nossa parceira, tenha um olhar diferente, né? E da mesma forma o contrário. Então a gente tem que estar disposto a isso. Eu acho que quando fala que o amor, né, que a relação é uma decisão, passa muito por isso também. Você tem que insistir, você tem que olhar, continuar, ver, ah, não, vou mudar, né? A gente precisa, vamos mudar o jeito que a gente está fazendo as coisas e ir tentando, né? Essa parte é uma parte que ela não é idealizada, ela pode não ser bonitinha, talvez ela não funcione muito bem num filme, né? Assim, uma comédia romântica, uma coisa assim, clichê, não dá muito certo, porque no dia a dia isso dá trabalho, né? Uma relação, ela dá trabalho. Um, é muito engraçado quando a gente pensa na terapia, na relação com a gente tem trabalho. Não é fácil você estar disposto a encarar seus medos, suas sombras, complexos e, né, esse monte de coisa que existe dentro da gente que dirá lidar com essas coisas que estão dentro de outro ser, né, de outra pessoa, onde você pode estar com ele 24 horas por dia e ainda assim você não é aquela outra pessoa. Você nunca vai entender completamente o outro, né? Você tem que estar disposto a isso. Você tem que querer lidar com isso, porque senão nenhuma relação dá certo, né? Não, não tem como dar certo. Isso é interessante perceber e ver como que muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né? Elas querem só a comédia romântica mesmo. Só o bem bom, né? Uhum. Gente, assim, quem não quer, né? Mas agora que você falou isso, sabe o que me veio? E principalmente para quem tá sozinho, né? E claro, mexe com a autoestima, né, da gente, né? Tem a questão da pessoa decepcionar aquilo que você espera dela, suas expectativas, mas por outro lado, tem também quem queira ser a expectativa do outro, misericórdia, né? Então é assim, é o modelo, é o padrão de beleza, é o padrão de comportamento, é o padrão de alguma coisa. E, gente, o ideal de cada um é muito diferente.
Ah, por mais assim que seja o modelo aqui pegando, né, num relacionamento hétero assim, né, da mulher principalmente, que é mais a nossa realidade aqui, lugar de fala e lugar de vivência, né? Que seja aquela mulher alta, magra, né, loira, né, branca, aquela muita coisa. Por mais que todo mundo faça isso, né, quando você efetivamente fosse relacionar, e gente, vale para qualquer identidade de gênero e tipo de relacionamento. Vai ter uma coisinha diferente que a outra pessoa, né, você não vai ter. Você nunca vai ser essa projeção, né? Porque é aquela coisa ideal, perfeita, como se fosse uma deusa, um deus, né? Eu vejo também, por outro lado, até num movimento assim bem coletivo, todo mundo querendo ser, né, essa pessoa, e aí você fica nessa prisão porque você também fica esperando, você também cria uma expectativa, né? Quando você quer ser essa expectativa, você também cria expectativa na pessoa para que ela reconheça isso, né? Você falou uma coisa muito importante. A gente não vai saber do que o outro. O outro sempre é uma caixinha de surpresas, né? É tipo a caixinha de Pandora, né? A Pandora. Tem que sair a sombra, né? Vai sair a coisa ruim. Vai sair tudo, né? Você precisa ser inteiro. Você precisa ser inteiro, né? A única coisa que fica realmente é a esperança de que algo vai melhorar, né? Mas assim, gente, esse melhorar, né? Eu diria muito nessa questão assim de transformar, né? Para você se transformar, muitas vezes a gente tem que sustentar essa coisa que é desagradável, sustentar coisas desagradáveis dentro da gente, né? Porque a forma como a gente se relaciona, isso para qualquer tipo de relacionamento, diz muito sobre você mesmo, né? Então, certas verdades que a gente escuta, né, muitas vezes diz sobre a gente, se aquilo te atingiu, né, se aquilo brigou. Acho engraçado, né? Às vezes eu e a Yolanda, a gente fala umas coisas assim, atravessou aqui, né? Vou levar para terapia, né? Aí eu que falo bastante, né? Eu mais terapeutizado assim que eu. Aí ela fala assim, não, acho que mexeu, vou pensar nisso, depois eu falo, né? Mas assim, de ter essa conduta de não passar para trás, né? De não ser tão reativo, né? Para qualquer coisa, né? Então eu veria muito nisso, né? E dentro dessa questão de você não atender as expectativas, eu acho que entra um grande problema também, que é a questão da solidão, né? As pessoas acabam se sentindo sozinhas, né? Nesse sentido, e acabam não encontrando solitude, né? Se quem não passa pela solidão realmente não encontra a solitude, né? É aquela coisa, assim, né? Por mais. Eu acho que autoconhecimento, e de verdade, hoje, pelas andanças da vida aqui, o autoconhecimento não é suficiente. Né? Igual você, mesmo no Instagram, o que mais vende, faça isso, faça aquilo, seja no visual, seja numa conduta, sabe, assim, de você se conhecer profundamente, né? Mas é a questão assim, o que que você faz com isso? Né? A gente muitas vezes quer que o outro faça, mas nem a gente faz, né? A gente quer que o outro ame a gente incondicionalmente, mas a gente também não se ama incondicionalmente. E lembrando, às vezes você se odeia. Você odeia quem você ama também, né? Então, assim, eu acho que isso também precisa ser visto, né? Sim, o lidar, é isso que eu tava comentando, né? Lidando com a gente, não é tudo bonito o tempo todo, gente. Né? Você lidando com você, você não consegue ser o tempo todo zen, agradável e não, pelo contrário, né? A gente geralmente nosso pior carrasco é a vozinha da nossa cabeça, né? Não é uma pessoa de fora. Então, imagine lidando com o outro. É uma coisa realmente para ser levada em consideração. Igual a Lu falou, não é querendo passar pano, claro que tem situações que são de violência mesmo, seja violência física, violência psicológica, né? E tem muita diferença entre o que a gente está falando e esses casos mais extremos. Mas tem um lugarzinho ali do desconforto de você estar lidando com uma pessoa que você não conhece, que por mais que você conheça, você não conhece, né? Esse ponto de lidar com o outro, ele tem que ser sempre levado em consideração. Muitas vezes a pessoa ela não vai corresponder à sua expectativa e tá tudo bem. Não é um problema, não é um defeito, não é
um problema do relacionamento. Não, é só porque a outra pessoa é outra pessoa, não é você, né? Ela não tem como adivinhar o que está passando na sua cabeça. É, você precisa falar. O diálogo dentro do relação, ele é muito importante para você conseguir criar um vínculo ali, uma ponte com esse outro indivíduo que está nesse barco com você. Senão, cada um fica remando para um lado e o barquinho fica girando, né? Vocês não conseguem evoluir. A relação ela não consegue ir adiante por um simples ponto, às vezes, que era só conversar. Era só sentar e conversar de forma não reativa também, né? Porque senão só vira briga e aí só desgasta. Mas é interessante perceber que você precisa estar disposto a isso. Senão a coisa não funciona. É uma coisa, gente, até, tô falando de dilema, dá até uma baixada, assim, né, na vibe aqui. Gente, porque dá trabalho, né? Até a gente abriu a frase, essa frase, né, esse parágrafo, né, do Jung, é difícil. É difícil, dá trabalho, investir, é investimento de tempo, é investimento de dinheiro, né? Você vai, quem casa quer casa, sei lá, né? É bem essa a questão, né? E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante se falar, se a maioria das vezes, em relação às expectativas, né? Se você perguntar para a pessoa o que que a pessoa é para você, né? Muitas vezes ela é o seu selo de aprovação dentro da família, né? Porque por mais moderna que seja a sociedade, moderna sim, né? Mas o brasileiro em si, ele é bem, como fala, ele é muito conservador, né? Então a mulher que é solteira já é, né, taxada, um monte de coisa. Por mais que se fale, você, aquela mulher não se relaciona com ninguém, ou ela trabalha demais. Ainda existe, principalmente até dentro de certas religiões, né? Esse estigma, né? Que horror, parece ter uma. Eu lembro que eu falei, acho que eu falei isso no episódio do ano passado, tem uma estrela escarlate aqui escrita, que essa aqui tá marcada pela desgraça, do dilema do amor, ela vai ver o resto da vida. Casado ou não, gente, sempre vai ter um dilema, né? Mas assim, perdi o que eu tava falando, caceta. Eu falei assim, não, lembrei. Mas assim, porque assim, o que que a pessoa é para você? Às vezes ela é um selo de aprovação para a família. Às vezes, eu nunca vou me esquecer daquele filme do Comer, Rezar, Amar, né? Que a parte que a Julia Roberts, o cara convida ela para ir no barco, né? E ela não vai, ela não quer, ela começa a se assustar e fica, né? E assim, sendo bem poética, assim, até um pouco metafórica, né? Vem um relacionamento, né? No filme é um homem, mas imagina isso na sua vida, né? A vida pedindo para você embarcar, né? Nas águas da vida, você fala não, 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 não. Mas eu achei um momento assim de lucidez que ela fala, eu não preciso amar você para dizer para mim que eu me amo, né? E assim, de novo, independente da identidade de gênero, e eu atendo pessoas né, que não são héteros, assim, o quanto por parte da mulher ainda é cobrada essa questão da doação, né? Ainda é visto, né? Você, né, a mulher, né, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Eu veria isso aí trazendo um pouco de técnica, é verdade, isso é meu momento palestrinha, né? O Jung fala muito do ânimos e a ânima que existe dentro, né, de cada um, né? Naquela época também, né, gente, 1930, começo do século XX, né? Não se falava tanto em várias, né, sobre vários aspectos de relacionamento que, né, hoje eu acho que, né, para quem estuda, eu acho que é uma obrigatoriedade a gente, a partir do que Saber. eu como aperfeiçoar tudo isso, mas assim, Uhum. existe uma animosidade na hora de se relacionar, né, que é esse ânimos e ânima, que é alma e espírito, que eles, né, são aspectos psíquicos da gente que agem dentro do relacionamento, quando você vai ver, parece um espírito obsessor, você tá tomado, né? Quem nunca viu uma mulher cheia de opinião, mandando, eu acho muito engraçado, né? Já comentei com a Ione, né? Eu vejo até, lembro dos meus avós, assim, aquela japonesinha, a vovozinha toda recatada, bela, e do lado, de repente, quando fica mais velha, começa a ficar brava, falando, falando. E cadê o homem? O homem só, né? Ai, não vou falar, não se cuida, não vai. Então, tem muito dessa animosidade dentro dessa dinâmica e as coisas vão mudando, né?
E uma coisa muito interessante que você falou, Iô, de autoconhecimento, gente, aqui dentro da visão analítica, né? Quando você não desenvolve direito essa questão da sua própria personalidade, principalmente aqui do seu mundo interior, né, dessas máscaras, de como você se apresenta, né? Porque se você faz para agradar fora, muitas das coisas internas você deixa para trás, né? Você passa por cima de certas coisas só para não ser chicoteado, né? E essa animosidade, esses aspectos anímicos, eles vão te cobrar, né? E é nessa, né? Por exemplo, eu vejo com meus avós a vida inteira, a mulher lá, bela e recatada do lado, tendo que aguentar tudo, uma hora vem à tona, né? E se você não desenvolve a tendência de você se identificar com essa animosidade, né? Então é muito disso. Um homem que nunca prestou atenção nas suas emoções, de repente é tomado por elas, né? Quantos homens mais velhos a gente viu depressivo, não sabe lidar com as emoções, fica muito cri-cri. Então acaba sendo até, parece até caixinha, né? Assim, mas é um comportamento meio assim semelhante, né? Assim. Sim. E você falou uma coisa que é muito interessante, que acho que a gente não tinha, pelo menos nesse podcast, não. Talvez nos outros a gente já tivesse falado em algum momento. Mas a questão do relacionamento com validação social. Porque, exatamente porque a gente está falando aqui que se relacionar a trabalho, que não é só flores, né? Não é um mar de rosas, o quanto que é importante você entender por que que você está querendo, por exemplo, um relacionamento, ou por que que você não quer um relacionamento, por que você continua numa relação, ou por que você terminou a sua relação. Porque se você olhar só por esse lado da validação social, gente, sendo uma coisa que dá trabalho, porque dá trabalho, você entrar num barco só porque a sociedade vai te dar palminha, né? Só porque você vai ter o que responder para sua tia no churrasco de família, né? A tia dos namoradinhos, aquela coisa assim, não vale a pena. Vamos ser sinceros, né? Você precisa estar disposto a lidar com isso. Você precisa estar disposto a lidar com a relação de um modo geral, porque na relação com o outro você também se transforma, você também muda, né? O quanto que você acaba descobrindo de si mesma nesse processo de lidar com outra pessoa, nesse processo de se relacionar com outra pessoa. Eu acho que até por isso, não lembro se a gente falou especificamente ou não, no episódio passado ou retrasado, que a gente falou dessa questão de terapia com algoritmo, né? Com IA, coisa assim. Como que muitas vezes você precisa do outro para você conseguir realmente se transformar. Você precisa desse confronto, né, de encontrar uma pessoa que é diferente de você para você conseguir entender melhor como você mesma funciona. E aí você estava falando, por exemplo, essa coisa do que é esperado, né? Da mulher, dessa mulher que se doa, que cuida, que provê assim no lar, né? Que dá aquela base, aquele sustento. E o quanto é engraçado que a gente, mesmo sem querer, muitas vezes a gente acaba entrando nesse papel. E aí, de repente, você olha, como que eu vim parar aqui? O que que eu tô fazendo? Né? E isso é muito legal perceber porque a gente ainda estuda o Jung, a gente, né, faz terapia, então a gente está nesse processo. E a gente cai nisso facilmente. Sim, né? Um dia sim, o outro também. Imagina quem nunca teve contato com isso. Quem não faz ideia nem que isso existe, né? Que existe essa cobrança, quase que esse histórico social, né? De que a mulher tem que fazer isso assim, assado. Como é, como é interessante saber para você ter consciência das coisas. Para você chegar, igual você falou, né? Lá no, nos seus 60 anos de idade, e entender que, opa, pera, o que que é essa raiva aqui dentro de mim que tá tudo errado, só eu sei das coisas?
né? E da mesma forma, esse masculino que olha e fala assim: Meu Deus, eu tô triste, eu tô ansioso, o que que é isso que eu tô sentindo, que eu tô carregando no meu peito, né? E que até ontem eu não precisava lidar com isso, e que agora inunda, né? É Mas isso muito até que você falou interessante perceber. Hã? para os homens, para chegar nessa, aí são às vezes muitos. Uma vez eu atendi uma pessoa que também era mais velha, demora. Você foi, né? Tem gente que está sentindo e reage, não sabe, né, do homem, né? Tu não sabe nem, né? Sim, Tem muito homem, você que é médica, às vezes o cara é velhinho, quem fala é a mulher, né? Não é ele que fala, se eu tô com isso, sim, sabe sim. falar, Nossa, o tanto de. Não sabe. sabe o que O tanto acontece, de e paciente que acabou com chega no posto de saúde, às vezes, com a esposa do lado. E fica a consulta inteira pianinho. Quem fala o que tá sentindo. Ah, não, ele tá roncando muito, nariz tá escorrendo, nariz tá escorrendo. Deu febre. Você teve calafrio, não teve, fulano? Ficou igual criança pequena, igual o filho, sabe? tem, tem. É, E da mesma forma é engraçado perceber também, não é engraçado, gente, mas é interessante, né, quando a gente tá falando disso, perceber a quantidade de homens, às vezes mais idosos, que chegam falando que estão com muito sono, que não estão com vontade de fazer nada, que parou de comer. E geralmente chega nesse ponto quando a figura feminina já não está mais da casa. Seja porque faleceu, seja porque separou, e aí os filhos às vezes estão longe, né? Mas aí, nesse momento de solidão, é que ele precisa lidar com o que está sentindo, com o que está acontecendo, né? E aí começa isso que eu falei, né? De olhar e falar assim, mas o que que é isso que eu estou sentindo? O que que é isso que está acontecendo aqui? Né? É muito interessante perceber como que uma coisa que foi a vida inteira e de repente o jogo vira, né? E a pessoa tem que aprender a lidar com aquilo. É muito importante a gente levar em consideração o espírito da época, né? Claro que, né, você pega, tu falou dos meus avós, bastante falecidos, era uma outra época, mas o quanto isso acarretou, né? Mas uma coisa que você falou, né? Ah, e a gente. Esse tá disposto, gente, é uma coisa assim, ah, não vale a pena aguentar a tia do churrasco, mas eu quero deixar aqui para você, assim, não é que você é fraca, né? Porque assim, você também sair brigando com todo mundo, você não vive sozinho, você vai sentir uma solidão danada, né? E essa questão também que fica, né? Mas dentro dessas nuances, né? E assim, gente, é muito isso que a Leona falou, é muito verdade. Eu até confesso aqui, quando eu me casei, quando eu realmente, ou eu até estava em outro relacionamento, eu era muito mais valorizada dentro da minha própria família. Parece que ele não era mais o Alexandre, não era o Alexandre, era o meu meu abre alas aqui, né? As coisas. Gente, é muito louco isso, muito louco, mas enfim, voltando, mas a questão é individualmente para cada pessoa, né? Quem é você, essa pessoa que muitas vezes fecha os olhos para certas coisas, não só com seu parceiro, com sua parceira, mas quem é você também que fecha os olhos para o que a sociedade coloca, né? Quem é essa em você, que outro aspecto dentro de você que acata tudo que a sociedade fala, ou que, né, ou que não vê o relacionamento tóxico. Então, tudo isso vai muito de um autoconhecimento, né? Você saber quem você é você também saber o que você é, né? Porque para você saber também, inclusive, quem você quer se tornar dentro do relacionamento, né? Porque várias vezes eu perguntei, ah, você quer alguém? Ah, eu quero encontrar, porque eu quero companhia, quero ficar. Mas o que que tem essa companhia? O que tem por trás? É chato, dá trabalho. Se você, aquela coisa, né? Se você não sabe o que você quer, né, de verdade, e às vezes a gente leva uma vida toda para saber, né, o que que você quer viver com aquilo, né? Então é muito difícil, né? E com isso, relacionamentos também vai mudando, vai fazendo, né? Então, a tendência. Aí eu queria ler, gente, eu sempre coloco isso, acho que a Yolanda já viu, né? Que é do terapeuta, acho lindo, que é uma coisa assim, a gente falou, né? A Lil falou sobre a questão, que vocês vejam lá na IAPA, no episódio passado,
que foi da questão da imunidade, se você é com o outro, né? Uma IA, se você não for IA, ela só vai colocar aquilo que você quer ver, né? Uma máquina consegue fazer isso. O Instagram, a gente é só olha assim, ó, né? Os algoritmos já, mas a pessoa não. A pessoa muitas vezes você tem que, igual eu falei, confronto, conflito, tem isso, dá trabalho, né? E é muito interessante, né? Que você muitas vezes o problema é o demais, né? Ou as pessoas não têm barreira nenhuma, então ela se anula por completo, né? Ou às vezes acaba até querendo ser expectativa do outro, quem é você? Né? E muitas vezes a gente vai desconstruindo tudo isso, vai tirando essas máscaras que a pessoa foi obrigada a ter, né? Fazendo aqui a meia-culpa, né? Sobre isso. Mas também não levantar um muro. Ah, também não quero mais ninguém, não quero mais isso, não quero. E assim, a pessoa pode se decidir por isso. Vai ter os seus prós e contras, mas assim, é de você estar consciente da sua decisão, sabendo arcar com o ônus e o bônus, né? Então, relacionamento é bem essa coisa elástica, é da questão da imunidade, de você se, né, a gente fala muito, né, do ego estruturante, é você ser forte para aguentar, às vezes, certas pancadas que a gente recebe de quem a gente ama, né, que depois 5 minutos você odeia, depois você tá amando de novo, mas também ter uma certa porosidade de você também ser transformada, né, com o relacionamento. Tem gente que começa o relacionamento, né, você falou que muda, tem gente que vira um bagaço, mas tem gente que melhora, né, não só assim, né, até no visual, né, não só por dentro, né, mas por fora também. Então, é muito alquímico, eu diria, né, e o que que você acha? Sim, é um processo extremamente transformador. É extremamente alquímico. E eu acho interessante, Lu, igual você falou, quando a gente fala aqui de conflito, confronto, gente, não é briga. É simplesmente você olhar e falar assim, nossa, o outro não é quem eu pensava, né? E você, às vezes, também tem uma atitude, um pensamento que o outro não esperava de você. É esse confronto que a gente fala, né? Não é necessariamente uma briga ou uma grande discussão. Não, não é nada disso. É simplesmente nessas pequenas coisas do dia a dia, você ir percebendo que o outro não é quem você esperava que ele fosse. E tá tudo bem com isso. Isso não é um problema. Confronto, é olhar de frente. Né? Confronto não é confronto. Mas eu deixo aqui, ó, o psicanalista é o Leonardo Torres, aqui. Eu vou finalizar com a fala, você é eco, falando de eco e narciso, você é eco, vou repetir o que ele falou. Eu dessa Bom, imagem aqui, né, gente, mas eu achei muito bonito, né? E numa das aulas dele, eu até anotei assim, eu psicografei aqui, né, a aula dele. Ele fala assim: eu não conheço o outro e eu não me conheço. E é por isso mesmo que eu acredito que preciso desse ser tão iluminado para eu poder viver, para eu garantir a minha própria existência. Que no fundo, no fundo, nada vai acontecer, porque a minha existência, ela é garantida por si só, né? Por eu estar no aqui e no agora, aqui vivendo, né, como a gente está. O que eu preciso garantir é meu auto-amor, meu amor próprio, minha autoestima, minha autonomia diante da minha existência. E a gente não faz isso na sombra de outra pessoa, né? Eu acho que um conto que todo mundo conhece, que fala muito sobre esse amor verdadeiro, se você realmente quiser embarcar e não se envergonhar pelo preço que você vai pagar, porque às vezes a gente paga uns micos bem grandes assim por conta de amor. É, não é verdade. Quem nunca pagou, fala a verdade, né? É a da Bela e a Fera, né? No final ela fica. No fundo ela fica com os dois, né? Vamos combinar. A fera, né? E o lado bom e o lado ruim sobre isso. é isso. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Eu acho que a gente fechou, Lu. Acho que é isso. Então é isso. Mas procure, pense o que é que você quer com o relacionamento. O que é que. Quem é. E se você tiver com uma pessoa, o que que ela é para você, né? Gente, expectativa sempre vai ter. Às vezes a gente vai ceder para ser expectativa do outro. E, de novo, a questão é o problema, né, e o conflito só acontece quando você é só isso, né? A própria dinâmica já diz, você não se sente feliz. Tem coisas que te incomodam, né? E o que que você faz com isso? É sobre isso. Isso. Muito bem. Gente, então, feliz Dia dos Joia. Namorados para vocês, né?
que seja, né, que seja celebrado o amor, né, mesmo para quem está sozinho, né? Eu acho que a primeira pessoa com quem a gente não pode se separar, não dá, é com a gente mesmo, que antes de namorar, né, de ter um relacionamento fora, a gente aprende a ter um relacionamento com a gente mesmo. Então, feliz Dia dos Namorados. Você, muitas vezes, é o seu melhor namorado, seu melhor marido, marida, amigo, mãe, tudo, né? Porque às vezes a gente pode ser isso pra gente mesmo, né? É isso. Feliz Dia dos Namorados, gente. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.